Olá, pessoal! Estamos aqui novamente, né, para discutirmos e apresentar um novo tema de aula. Hoje falaremos em duas partes sobre a análise do capital de giro, né? Depois de trabalharmos a análise das demonstrações financeiras, essa parte teórica e prática, né, dos indicadores, do que analisar, vamos nos aprofundar, nos afunilando, né, dentro daquela ideia do plano de ensino, e agora conseguir entender um pouquinho mais como se dá a administração e quais são as dimensões do capital de giro. Então eu preparei dois momentos de slides, vou iniciar para vocês aí com primeiro o que é o capital de giro, né, e o que é administrar o capital de giro. Basicamente, gente, administrar o capital de giro é administrar ativos e passivos correntes, financeiros e operacionais. Vocês vão ver que nós vamos dividir o ativo circulante em financeiros, correntes, e operacionais. Envolve basicamente, gente, decisões de compra e venda desses ativos, né? Basicamente vamos comprar mais estoques, não vamos comprar, que impactos tem, né? Vamos fazer financiamento, não vamos fazer, que impacto isso tem. Os ativos circulantes, gente, ele representa em média nas organizações 50%. Por quê? Porque eles são os principais ativos que uma empresa tem. É eles que vão gerar faturamento, né? Quando a gente fala é o estoque que gera receita. É os clientes que geram dinheiro para a empresa, né? Então, esses ativos, eles exigem muito do administrador financeiro. Uma má administração pode levar a empresa à insolvência, né? Ou problemas de liquidez, né? Que liquidez você já sabe que é capacidade de pagamento. Exemplo, incrementar, dar mais vendas, dar mais prazos para os clientes pagar. É uma decisão importante, não é tão fácil assim a gente decidir isso. A gente sempre tem que analisar os ciclos da empresa, os prazos médios, né? Você já sabe que dar prazo médio de recebimento para o cliente menor do que o de pagamento que vocês têm vai gerar problemas financeiros para a empresa. Não dá para receber dos clientes em 60, 90 e pagados para os fornecedores em 30. Essa análise, ela é uma análise de retorno e risco, né? Sempre avaliar a viabilidade das decisões. Qual é o custo que essa decisão tem e que impacto que ela vai gerar para a minha empresa. Quando eu falo de capital de giro, gente, é muito importante a gente entender que na administração do capital de giro, as contas mais importantes nesse momento são aquelas contas ali que estão em verde para nós. É os ativos circulantes e os passivos circulantes. Nada mais é que os nossos ativos de curto prazo. São dinheiros que a gente vai receber dentro de um ano e dinheiro que nós vamos pagar dentro de um ano. Então, o capital de giro, pessoal, basicamente ele envolve a gente está buscando ali nesse fluxograma mostrar para vocês que administrar o capital de giro envolve que tudo vire dinheiro para a empresa. E não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque os estoques, além de terem que ser produzidos, tem a matéria-prima, aí vai para fabricação, aí tem produtos em elaboração, aí tem produtos acabados, tudo isso toma tempo. Aí eu vou vender, nem sempre eu tenho a venda à vista, eu tenho a venda a prazo, eu tenho que receber essa venda, às vezes eu vendo para alguém que não me paga, e isso vai virar dinheiro. Então, administrar o capital de giro é uma tarefa bastante complexa e que vai ter impacto direto na situação financeira da empresa e também na rentabilidade. Quando a gente fala de capital de giro, eu quero que vocês entendam que o capital de giro, o que se entende por capital de giro? Capital de giro, pessoal, são os recursos correntes. São os ativos que a empresa tem no curto prazo. A gente diz que são os recursos correntes demandados pela empresa para manter as suas atividades, a sua atividade principal. Pessoal, são aqueles ativos que são a vida da empresa, que fazem dinheiro para a empresa. O disponível já é o próprio dinheiro, quem não quer. O cliente é uma joia preciosa. Por quê? Porque é o cliente que vai trazer receita para a empresa. E os estoques também são ativos correntes importantíssimos, porque é eles que depois de vendido também vão virar dinheiro. Então, quando eu perguntar para vocês o que é capital de giro, vocês têm que sempre me responder que são os recursos de curto prazo demandados pela empresa para que ela mantenha a sua atividade principal. Seja ela fabricar perfume, fabricar sabonete, fabricar sapatos, tá? Por que administrá-lo, né, gente? Porque
A má administração desses recursos gera uma insolvência para as empresas, né? O que é insolvência? As empresas quebram, elas não têm capacidade de continuar. E aí os autores dividem o capital de giro numa parte fixa ou permanente e numa outra parte variável ou sazonal. O que é a parte fixa ou permanente? É aquela parte do capital que a gente sempre quer manter, um estoque mínimo, um caixa mínimo, uma carteira de clientes mínima, e a parte variável é aquela que muda, né? Isso vai ser importante para a gente conseguir administrar o nosso capital de giro líquido, que é o primeiro conceito, além de capital de giro, que a gente precisa entender. É ele que vai nos mostrar se essa empresa tem folga, aperto ou equilíbrio. O CCL de uma empresa nada mais é que a diferença entre o ativo circulante menos o passivo circulante, ou o PL mais o passivo não circulante menos o ativo circulante. Qualquer uma das duas fórmulas em vermelho vai dar o mesmo resultado. Graficamente, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente enxerga o CCL. O CCL, a gente divide o balanço em 4 partes. O circulante, ativo circulante, passivo circulante, ativo não circulante e ativo não circulante. Para a gente ter um capital de giro líquido nulo, significa que o ativo circulante é igual ao passivo circulante. Então, se eu tenho 100 de ativo circulante e 100 de passivo, eu tenho um CCL nulo. O que significa isso? Eu pago todas as minhas contas de curto prazo com ativos de curto prazo e não sobra nada. Quando é que eu tenho um CCL negativo, professor? Um capital de giro líquido negativo. Pessoal, quando o passivo circulante é maior que o ativo. O que isso significa? Que você tem aperto financeiro, que a tua liquidez é mais baixa. Que você tem, provavelmente, problemas com esse endividamento. Que você tem um passivo, ou seja, você tem mais dívidas de curto prazo do que ativos para cobrir essas dívidas de curto prazo. E quando é que você tem capital circulante líquido positivo? Quando você tem mais ativo circulante do que passivo. Portanto, você tem uma folga financeira, você tem uma liquidez alta. Esse conceito é muito importante, gente, porque ele vai ter uma implicação muito importante na nossa rentabilidade, depois que eu vou mostrar para vocês. Empresas que têm CCL muito alto, elas têm rentabilidade mais baixa. Esse é um dilema, tá? E empresas que têm CCL mais baixo, geralmente aumenta a rentabilidade. Por quê? Porque elas correm mais risco. Quem corre mais risco tem maior chance de retorno. Eu vou mostrar isso daqui um pouquinho mais para vocês, numericamente falando. Outro conceito, além de capital de giro líquido, eu preciso que você saiba o que é capital de giro próprio. Capital de giro próprio, pessoal, nada mais é que aquela parcela do PL que financia parte do circulante. Nem toda empresa tem empresas que não têm capital de giro próprio, ou seja, não tem parcelas do PL financiando o curto. Por quê? Porque não é interessante ter isso, são empresas que são megamente conservadoras e que os sócios ficam mantendo o capital de giro. Quem tem que manter o capital de giro naquela lógica que eu já falei para vocês de planejamento financeiro, curto financia curto, longo financia longo. Então, os sócios não têm que financiar o giro. Quem é que financia a matéria-prima? O fornecedor. Quem é que financia os clientes? As duplicatas. Quem é que financia o caixa? Os empréstimos de curto prazo, né? Ou a própria receita. Então, os sócios não têm que ficar, mas num primeiro momento, quando a empresa abre, é o momento que mais tem capital de giro próprio. Porque os sócios são os primeiros investidores, eles botam todo o dinheiro para comprar estoque, mas depois a empresa tem que se autofinanciar. Então, ali na fórmula, o CGP nada mais é que o PL menos o ativo circulante. O ativo não circulante, perdão. Outro conceito importante é a gente saber o que são ciclos. Ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro. O ciclo operacional, pessoal, de uma empresa, ele inicia na compra da matéria-prima, isso é para indústrias. Para comércios, não tem compra de matéria-prima, é início na compra da mercadoria, venda, recebimento. Já numa empresa industrial, ela tem um ciclo mais longo. A gente diz que inicia da compra da matéria-prima até o recebimento da venda. Então, olhem naquele gráfico aí, que eu estou mostrando no slide, que eu mostro a data zero é a compra da matéria-prima, a fabricação leva 10 dias depois da compra, o término da fabricação 30, a venda ocorre em 45 dias e o recebimento em 50.
Portanto, o ciclo operacional tem duração de 50 dias. É a soma de todos esses períodos aí, né? O ciclo econômico, ele inicia na compra da matéria-prima e termina na venda. O que não conta? O período de recebimento. Então, o que difere o econômico do operacional é só esse período ali do recebimento. No econômico, você não considera o recebimento. Já o financeiro, é um dos mais importantes, a gente diz que é o período em que a empresa fica sem, que a empresa poderá ou não ficar sem recursos financeiros. Na verdade, numericamente calculando, é a diferença entre o ciclo operacional e o pagamento dos fornecedores. Naquele mesmo gráfico ali, vocês viram que o ciclo operacional da empresa, exemplo aqui do slide, é 50 dias. Só que vejam que lá aproximadamente no dia 18 tem o PMF, pagamento dos fornecedores, médio de fornecedores. Então a empresa lá no dia 18 de cada mês ela paga os fornecedores, só que ela nem recebeu ainda. 50 menos 18, a gente tem aí 32 dias, né, pessoal, de período que a gente fica sem dinheiro, porque a gente já está pagando e nem recebeu. Então a gente diz que isso tem um fluxo financeiro invertido. Na verdade, nós gostaríamos que esse prazo médio dos fornecedores estivesse lá no 51 para frente, né? Sempre primeiro receber e depois pagar. Já falamos isso lá na análise das demonstrações. Aqui só estamos visualmente confirmando o problema que é quando as empresas não sabem o que é o ciclo, qual é o seu ciclo financeiro, né? Então, se o meu fornecedor está me pedindo em 18 dias e eu recebo em 50, tem algum problema? Eu vou ter problema. Quem é que vai pagar esse fornecedor? Eu vou ter que recorrer a banco, eu vou ter que pedir para os sócios colocar dinheiro? Eu preciso negociar com esse fornecedor que vai lá para frente ou puxar o recebimento para mais perto. Só que vejo que eu tenho um período de fabricação, tem indústrias que não conseguem encurtar o ciclo operacional. A gente quer ciclo operacional curto, ciclo econômico curto e ciclo financeiro sempre invertido, sempre negativo. O que é ser negativo? É bom. Seria 51 menos 50 menos 1. Na fórmula, a gente descobriria aqui que a gente quer sempre ele negativo, porque significa que daí ele está bom para nós. Essas fórmulas que nós temos aqui, elas estão postas lá no capítulo 3 do nosso livro, mas se vocês entenderam o que eu expliquei, que o ciclo operacional vai da compra até o recebimento dos clientes, o econômico até a venda, e o financeiro, a diferença entre todo o operacional menos o pagamento dos fornecedores, vocês não precisam decorar essas fórmulas. Isso é visivelmente fácil de compreender e não precisa decorar. Senão, as fórmulas aí é só somar todos os prazos e aí vocês têm o operacional, o econômico. Depois de ter o operacional, vocês descontam do prazo médio dos fornecedores, que nós já sabemos calcular, né? Prazo médio, né? Fornecedor do ano mais fornecedor do outro, dividido por 2, dividido pelas compras a prazo, vezes 360. Isso vai dar em dias. A gente sempre está falando de ciclo em dias, meses ou anos. Ainda é importante a gente entender eu faço uma pergunta para vocês, qual é a melhor maneira de financiar o capital de giro? Bom, existem várias teorias. A teoria tradicional é dividir o ativo em 3 partes e o capital de giro particularmente em 2. Uma parte que é permanente e uma parte que é sazonal. Conforme, né, a gente vem discutindo, a parte permanente é aquela que eu sempre vou investir. Por exemplo, eu tenho um estoque mínimo, um caixa mínimo, uma carteira de clientes mínima. Então, essa parte seria financiada com longo prazo. E a parte sazonal com financiamentos de curto prazo. Essa é a teoria tradicional. Existe uma teoria mais conservadora, que é risco mínimo, financiar 100% com... Não importa se ele é sazonal, permanente, ativo permanente com financiamento de longo prazo, aqui seria capital de giro próprio. Isso vocês vão ver daqui um pouquinho mais para frente, que tem um impacto na rentabilidade, ou seja, eu aumento a liquidez, mas eu caio a rentabilidade. Então é uma situação de risco nulo e aí rentabilidade muito baixa. Eu diria que a ideal seria financiar o capital de giro com curto e apenas o ativo permanente com longo para tentar dar uma alavancada na rentabilidade, né? Que seria uma terceira teoria, que é risco mediano. Não é nem mínimo nem máximo, mas mediano.
A análise do risco, gente, o capital de giro exige que a gente avalie risco e retorno, gente, para poder tomar a melhor decisão. E aí, para fazer essa análise de risco versus retorno, eu vou mostrar aqui 3 exemplos de empresas e vou mostrar como a gente tem um dilema em relação à liquidez e rentabilidade. A liquidez, que vocês já sabem que é a capacidade de pagamento da empresa. Empresas que têm liquidez são empresas que têm mais ativos circulantes do que passivos. As 3 empresas aqui, a em roxo, amarelo e verde, o laranja, não sei como é que vocês julgariam essas cores, para mim é um roxo, um amarelo e um verde. A primeira empresa, ela tem ativo circulante de 800 mil e passivo de 400 mil. A segunda empresa tem mais ainda ativo e a terceira mais ainda. E vejam que todas elas têm liquidez. Na situação abaixo, médio, todas elas têm liquidez. Só que vejam que a que tem menos liquidez é essa daqui. Essa tem média e essa aqui é a que mais tem liquidez. Essa aqui tem CCL, todas têm CCL folga, né? Tem CCL positivo, porque se tu fizer o ativo circulante menos o passivo, aqui sobra 400, aqui sobra 600 e alguma coisa, e aqui sobra um pouquinho mais, né? Então, veja que na última a gente tem 1.400, 1.400.000 de ativo para 520 de passivo. A gente tem 880 mil de folga financeira. Todas elas têm folga, mas qual delas corre mais risco? Qual delas tem maior rentabilidade? Eu vou mostrar para vocês que a empresa que tem liquidez mais baixa é aquela que tem maior rentabilidade. Por quê? Basicamente por causa desse resultado aqui, pessoal. Se vocês, supondo que o custo nominal do crédito, o custo dos empréstimos no curto prazo seja de 15% ao ano, para os empréstimos de curto, e 20% para os empréstimos de longo, e que as 3 empresas têm o mesmo lucro operacional, de 1 milhão. Olha o que acontece com a despesa financeira da empresa A. 15% de 400 mil, que é os empréstimos de curto prazo, ela paga R$60 de juro. 20% de 600 mil, ela paga 120. Soma dos dois, ela paga R$180 de despesa financeira. Aqui, essa empresa paga mais. E essa empresa paga bem mais. Por quê? Porque elas pegam essa empresa é mais endividada que essa e menos que essa, né? O que aconteceu com o resultado antes do imposto de renda? Essa empresa tem um resultado melhor, porque tem menos despesa, essa tem um resultado médio e essa tem um mais baixo. Pago imposto sobre o lucro que eu aufiro, essa aqui vai pagar imposto, essa paga até mais imposto, porque tem mais lucro. Só que olha o que acontece, o lucro dela é 492, 475 e 459. Eu não analiso só margem líquida. Essa aqui tem maior margem líquida do que essa e essa. Eu analiso o ROI, que você já sabe o que é. O retorno sobre o PL da primeira empresa, que tem menor liquidez, é quase 50%, 49,2%. Da segunda empresa é 41 e 35. O que eu estou mostrando para vocês? Que as empresas que têm a liquidez mais baixa, aumenta a rentabilidade. E o contrário é verdadeiro. Se eu quiser maior rentabilidade, eu tenho que baixar a liquidez. Elas são medidas inversamente. E isso é um dilema, por quê? Porque o administrador, pessoal, geralmente ele quer que a empresa tenha as duas coisas. E o investidor, ele quer que a empresa tenha rentabilidade. E para isso ele quase quebra a empresa. Eu sempre costumo dizer que a gente tem que tentar buscar um equilíbrio. Não se arriscar tanto. Se arriscar, deixar o investidor ciente do risco. E tentar equilibrar as contas para também, no longo prazo, não ter problemas de endividamento, de solvência. Mas é uma realidade, né? Dificilmente empresas vai ter liquidez e rentabilidade alta, porque a gente não consegue manter, né? Para ter liquidez vai ter que se endividar mais e, consequentemente, pagar mais juro e aí baixa a rentabilidade, então é uma coisa natural. Eu ainda preciso falar de uma outra dimensão para vocês, do capital de giro, dando continuidade, né? Então, naquele primeiro momento, para a gente retomar, eu falei para vocês do que é o CCL, do que é o giro, capital de giro próprio, o que é os ciclos e mostrei para vocês o dilema da liquidez, da rentabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês, vou me aprofundar um pouquinho mais nas dimensões do capital de giro.
O capital de giro ele tem uma dimensão, né? E por que essas dimensões são importantes? Para a gente entender o investimento que a gente vai ter que fazer. Então, o primeiro passo, depois que a gente tiver um balanço, é dividir o nosso balanço em 3 partes e não mais somente em 2. A gente vai dividir o lado do ativo em ativo circulante financeiro, ativo circulante operacional e ativo permanente. O que é o ativo circulante financeiro, professor? Financeiro, o nome já está dizendo, é aqueles ativos de curto prazo que são dinheiro, que já é dinheiro. Caixa, banco e aplicação. Ativo circulante operacional são aqueles ativos que não são dinheiros, eles têm que virar dinheiro, mas que fazem parte da minha operação. E o permanente é o de longo prazo, realizado a longo prazo e os investimentos fixos, intangível, investimento imobilizado. Do outro lado, a mesma divisão, passivo circulante financeiro, passivo circulante operacional e passivo permanente. O passivo financeiro, pessoal, o nome já está dizendo, são aqueles passivos que geram dinheiro para a empresa e que cobram juro por isso. Empréstimo, financiamento, duplicadas descontadas, dividendos a pagar, né? Todos esses ativos são empréstimos, são money, bufunfa, dinheiro para a empresa. E geram juro, remuneram a juro. Já os passivos circulantes operacionais, pessoal, são aqueles passivos que não têm relação direta com o dinheiro, não são dinheiro. Eu vou ter que pagar em dinheiro, mas que não vem para nós com dinheiro. O fornecedor não te dá dinheiro, ele te dá mercadoria, ele te financia. O empregado, ele te dá a força, a mão de obra dele, né? O governo não te dá nada, né? Só tem que a gente briga que te cobra, mas o governo te permite, né? Tu tem uma razão social, tu tem direitos, né? Então, nesse sentido. Os passivos circulantes operacionais é tudo que não é financeiro, a gente de curto prazo, a gente diz que é operacional. São aqueles passivos que a gente precisa ter, que não são naturalmente dinheiro, mas que fazem parte da operação natural da empresa. E o passivo permanente é o passivo não circulante, o PL. Então, veja que eu estou dividindo o meu balanço em 3 partes. Pessoal, essa classificação é apenas para fins financeiros. Contabilmente, vocês não vão achar essa classificação. Para qualquer tipo de análise financeira, vocês têm que separar isso, tá ok? Prof, separei, e agora? Agora vocês têm condição de calcular, por exemplo, a necessidade de investimento no capital de giro. O que é a necessidade de investimento no capital de giro? Nada mais é que o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. O que eu descubro? Se tem ou não necessidade de investimento no NIC, no giro da empresa. Então, imagine que você precisa de ativos operacionais, a soma deles 100, e que você tem de passivos 50. Você não está faltando 50 e é o que vai ter alguém vai ter que colocar. Para ficar mais fácil ainda, imagine que você precisa de R$100 de estoque e o fornecedor diz que só te dá 50. Você vai ter que arrumar os outros 50 de empréstimo, de capital próprio. Então, você vai ter que arrumar ou de passivos financeiros ou de passivos permanentes. O NIG, ele é sempre influenciado pelo ciclo financeiro da empresa, pelo volume de operações da empresa, da atividade, pela característica do negócio e também pela sazonalidade. Tem períodos que eu consigo financiar o meu NIG 100% com operacional e tem períodos que eu tenho que recorrer a bancos, por exemplo, porque eu não consigo que os fornecedores financiem 100% ou que o governo, etc. A necessidade total de financiamento no permanente, eu também, a partir dessa classificação, depois de separado, eu tenho condições de calcular qual é a necessidade total de financiamento da empresa. Basta eu somar o NIG, que eu já calculei, diferença dos operacionais, mais o investimento em permanente, né? Gente, essa diferença, ela deve basicamente ser sempre financiada por passivos permanentes. Por quê? Para dar uma certa segurança para a empresa, né? Porque nós estamos colocando o permanente naquela lógica de longo financia longo. Nunca tentar pegar com passivos financeiros de curto, porque isso pode dar algum desequilíbrio financeiro. Ainda nós temos um outro conceito interessante, que é o saldo do disponível. Lembrando, pessoal, que saldo do disponível não é o saldo do caixa. Tem gente que gosta de dizer, professor, o saldo do disponível pega o saldo. Não.
Saldo do disponível é um conceito de capital de giro que é calculado de duas maneiras. A primeira maneira e a mais fácil, eu diria que é a fórmula ali, a segunda, é o ativo circulante financeiro menos o passivo circulante financeiro. Isso vai mostrar se a gente tem reserva ou não financeira. A gente não fala de folga, aperto e equilíbrio, porque esse é um conceito para o CCL. A gente fala de ter reserva ou não de caixa. A outra maneira de calcular, basta a gente pegar o passivo permanente menos a necessidade total de investimento no permanente. Eu considero que a segunda fórmula é bem mais fácil, mais rápida, então não teria por que usar a primeira. Vamos mostrar para vocês em duas estruturas. Primeiro na empresa A. Imagine que vocês têm um ativo circulante financeiro aí. Eu dividi em três partes, parte azul, parte verde e parte rosa. Do outro lado a mesma coisa, botei os totais para ficar visivelmente fácil. O que é a primeira coisa que a gente já pode ver? CCL. Então, o CCL, que é um conceito que a gente já aprendeu, é a soma do circulante. Eu somei os dois circulantes, financeiro e operacional, descobri que eu tenho 90 de ativo circulante e 60 de passivo circulante. Isso me dá uma folga financeira de 30. Então, essa empresa, a empresa A, ela tem um CCL de 30, 90 menos 60. Isso nos mostra que ela tem folga financeira. Nos mostra também que ela paga todas as dívidas de curto prazo, seja elas operacionais ou financeiras, e ainda sobra dinheiro. O NIG, agora o NIG é comparando só o operacional, só a parte verdinha. Eu tenho 60 de necessidade e eu tenho 40 de passivos. Significa que eu tenho uma necessidade de 20 adicional. Significa que o passivo operacional não cobre todos os ativos operacionais. Em outras palavras, se tudo isso fosse estoque, eu tenho uma necessidade de 60 de estoque, mas o meu fornecedor só financia 40, os outros 20 eu teria que pegar ou do passivo financeiro ou do passivo permanente. Isso é uma necessidade adicional. Agora vamos dar uma olhada na necessidade total de financiamento permanente. Nada mais é que o NIG, que nós já sabemos que é 20, mais os ativos permanentes que estão ali em rosa. Do nosso lado do ativo, né? 20 mais 50, 70. Essa é a necessidade total do investimento. Quem é que vai botar esse dinheiro? Não vai ser o passivo operacional, porque já está cobrindo o ativo. Vem ou do permanente ou do financeiro. Parte de um e parte do outro, né? Agora vamos ver o saldo do disponível. O saldo do disponível pela primeira fórmula nada mais é que o ativo permanente menos abre uma chave aí, né? O ativo permanente, o passivo permanente menos abre uma chave, o ativo permanente menos a diferença menos o NIG, né? A diferença entre o ativo circulante operacional e o passivo circulante. Isso vai dar uma reserva de 10. Essa fórmula, para que tudo isso se a gente pode fazer pela fórmula mais rápida e mais simples? O saldo do disponível nada mais é que a diferença entre o ativo financeiro, circulante financeiro e o passivo financeiro. Se eu tenho 30 de ativos financeiros, imagine que tudo isso é dinheiro que você tem, e você tem que pagar 20, você tem uma folga, não falamos em folga, perdão, uma reserva de 10. Paga tudo e ainda sobra 10. Uma folga também. Mas folga é o CCL é maior que 10. Vamos dar uma olhada para a empresa B? A empresa B, pessoal, olha que interessante. É diferente da A. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, é a análise do CCL. Como é que o CCL dessa empresa está? Ativo circulante total, que é o financeiro mais operacional, 65, menos o passivo circulante financeiro e operacional, que do outro lado dá 80. 65 menos 80, opa, essa empresa está em aperto. A outra tinha folga de 20, essa tem aperto de 15. Veja que essa empresa, ela não está numa situação de liquidez tão boa quanto a empresa B, a empresa A, perdão. Operacionalmente, ela não está tão mal, porque o ativo operacional dela é 35 e o passivo é 30, ou seja, só tem uma necessidade adicional de 5, a outra empresa tinha uma necessidade de 20, né?
Ou seja, aqui ela precisa de 35 em estoques e ela tem 30 que o fornecedor financia, só falta 5, né? Vamos ver a necessidade total. A necessidade total dela é de 80, que nada mais é que os 5 que ela precisa do NIG, mais os 75 de ativos permanentes que ela precisa manter. Ela tem bastante ativos permanentes. Vamos ver o saldo do disponível. O saldo do disponível está sem reserva. Por quê? Porque ela tem 30 de ativos circulantes financeiros para 50 de passivos financeiros. Ou seja, ela não consegue cobrir tudo, ela tem uma liquidez baixa e um endividamento alto, né? Então, essas informações, gente, elas são bastante relevantes para nós. Vejo que eu consigo analisar um pouco melhor o capital de giro, mostrando qual é a necessidade de investimento que a empresa tem, qual é a necessidade operacional do investimento, a necessidade total, tem reserva, não tem reserva, tem CCL, não tem, né? Então, são conceitos muito importantes quando a gente está falando da administração do curto prazo. É extremamente necessário entender e aplicar esses conceitos. Eu ainda quero mostrar para vocês que uma outra maneira de calcular o CCL é tendo o NIG mais o saldo do disponível, isso me dá o capital de giro líquido. Eu vou mostrar isso para vocês por meio de um exemplo. Imagine uma empresa aqui que deu um balanço para nós com essas diversas contas. Essa aqui ela é uma classificação contábil, onde o total do ativo circulante é 377 mil reais e o total do longo prazo 123, o ativo permanente 500, vai dar 960 mil. Do outro lado, o passivo circulante, né, com um total de 220 mil, e nós temos um exigível de 340 e um PL de 400 mil. Se os senhores olhar, o total está fechando, ok. Qual é o próximo passo, professora, para fazer uma análise do CCL? Classificar. Separar. O que é ativo financeiro? Está ali separado. Disponível e aplicação, 80 mil. O que é operacional? Duplicatas a receber, menos a conta redutora, duplicatas a receber, que é aqueles clientes que não pagam a empresa, a PCL, provisão para devedores duvidosos, adiantamentos, estoques, despesas antecipadas, outros valores, isso tudo é operacional, que deu um total de 297 mil. O restante é o que a gente chama de ativo permanente. Pessoal, veja que essa classificação ela é somente para fins financeiros. Ou seja, o que significa isso? Que é uma classificação que vocês vão fazer, pessoal, apenas para analisar a administração do capital de giro. Para que vocês tenham uma informação mais precisa de qual é a necessidade do investimento, qual é o NIG, ela tem saldo do disponível, ela tem capital de giro próprio, ela tem CCL. Contabilmente, essa informação ela não é possível, ela não é rápida de ser achada no balanço. Do outro lado, vocês também têm que fazer essa separação. O que é passivo circulante financeiro, é ali os empréstimos e as duplicatas descontadas. Vejo que as duplicatas descontadas, elas vieram para o lado do passivo. E isso por quê, pessoal? Basicamente porque duplicatas descontada é um empréstimo que a empresa faz. Ela tem uma duplicata, vai lá no banco e troca por dinheiro, né? Então, é um financeiro, é um financiamento. Caso o cliente não pague, o banco fica com aquela duplicata, quando o cliente pagar, o dinheiro não é mais da empresa, é do banco, porque ela já descontou. Os fornecedores, encargos, adiantamentos de clientes, salários a pagar, outros valores vão constituir o passivo operacional. E tudo que está para baixo é o passivo permanente. Veja que o balanço está fechando em 1 milhão do lado, 1 milhão do outro. Mudou um pouquinho o total do balanço, mudou porque a gente fez algumas padronizações, que eu já falei para vocês, que nessa disciplina serão necessárias. Bom, posto isso, nós temos condições de calcular o CCL, o disponível, o NIG, né? Tudo separadinho. O total do ativo circulante está ali, 377 mil, nada mais é que o ativo operacional mais o ativo financeiro. 297 mais 80, nós temos um ativo circulante de 377 mil. Passivo circulante total é o operacional mais o financeiro, 160 mais 100 dá os 260. O NIG, gente, a gente já sabe que é só o operacional. Ativo circulante operacional 297, menos passivo circulante operacional 160. Isso dá um NIG, uma necessidade adicional de 137 mil reais. Ou seja, a empresa não tem esse dinheiro com recursos operacionais, ela precisa buscar em outras fontes.
Vamos ver se ela tem reserva ou não. Ela não tem reserva, porque ela tem 80 mil de ativos financeiros contra 100 mil de passivos financeiros. Então, ela está sem reserva. E o CCL, que eu falei que eu ia mostrar para vocês por duas maneiras, ativo circulante menos passivo, dá 177 mil. Ou pode ser calculado o NIG mais o saldo do disponível. 137 mil menos 20 não dá os 117? Então, vejam que uma coisa leva a outra. O CCL sempre é o NIG mais o saldo do disponível, né? Ou seja, é isso que vai mostrar se essa empresa tem ou não folga. Vejam que essa empresa ela tem folga de CCL, mas ela não tem reserva do disponível. Folga do CCL é considerando tudo. Reserva do disponível é considerando só os financeiros. Vejo que ela tem uma necessidade de investimento alto, porque os passivos operacionais não cobrem os ativos operacionais. Então, é muito importante, pessoal, que vocês consigam entender esses conceitos e olhar para a empresa e fazer essas análises. Análises estas que vão dar condições para vocês de administrar o capital de giro, que nos nossos próximos encontros nós aprofundaremos agora. No segundo momento, né? Primeiro em caixa, vamos falar da administração do caixa, depois falaremos da administração do contas a receber e por fim terminaremos com a administração dos estoques. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Por hoje a nossa aula é esta. Eu agradeço a disponibilidade de vocês em assistir, acompanhem, tirem suas dúvidas. Agora vocês ficarão com uma lista de exercícios sobre esses conteúdos que eu expliquei e no nosso próximo encontro a gente entra com um novo conteúdo. Muito obrigada e até a próxima.